A locomotiva do futebol sergipano pede passagem. Esta é a 30ª edição do Na Linha do Aribé, o podcast do mais querido. Aqui você confere uma série de notícias, comentários, entrevistas, críticas, fatos históricos e novidades sobre o Clube Esportivo Sergipe. Aqui não tem firula nem rabo preso. Este podcast é produzido por torcedores e para torcedores. Nosso compromisso é com a massa colorada apaixonada pelo Gipão. Vem com a gente que Hexa é luxo. Desce no pedaço, Marinho, tocou no setor esquerdo, ataque para Diogo, Diogo recebe, vai cruzar, suspendeu na boca do cabeceio, gol! Sergipe! Aqui quem fala é Davi Tenório e contaremos com a participação de Caio Ribeiro e Luiz Paulo Teixeira, além, claro, da edição e sonoplastia do Henrique Mainar. Bom, galera, chegamos agora à pré-temporada praticamente do futebol sergipano, né? Apesar de estar rolando Copa do Mundo e a galera, todos nós aqui estamos todos copalizados, empolgados com Ener Valencia, mas quem? Vários jogos, né? Acho que nenhum foi tão empolgante assim, mas é Copa, né, galera? É Copa, né? Inclusive, passem na Sergipe Mania, tem uma camisa bonita lá para você ir mostrar quem é Hexa, tematizado com a Copa. Mas enfim, vamos falar, claro, dessa pré-temporada que está começando, né? Que ainda vai ter o Dia do Mais Querido, aquela festa, apresentação de elenco, mas já há reforços anunciados, né? Assim como é que se diz? Teve o sorteio da Copa do Nordeste, né? Nesse dia, nessa segunda-feira, 21 de novembro, o Sergipe conheceu seus adversários e esperamos que em 2023 a gente possa fazer uma Copa do Nordeste da altura do Mais Querido. Bom, galera, saúdo vocês dois aí, Caio, Luiz Paulo, muito tempo que a gente não grava e a gente já vai gravar com um apanhado, né, desse novo elenco que vem se formando. Já há 23 jogadores que foram confirmados pelo Clube Esportivo Sergipe, né? E, enfim, vou aqui jogar um pouco, eu acho que começar pelo setor defensivo desses jogadores que foram anunciados, né? Temos como no gol Dida, Matheus Gomes e Rodrigo Lucas. As laterais, Ian Barreto e Miguel pela esquerda. E pela direita, Augusto Potiguar e Alex Muricy. Na zaga temos Pablo, Penalva, Silvio e Felipe Almeida. Caio Ribeiro Santos, eu sei que você, que é o rapaz das estatísticas, que busca a trajetória desses jogadores e faz sua listinha de sonhos de contratações, eu sei que algum deles ali você estava desejando que seja pronunciasse. Quero que você fale um pouquinho sobre esses jogadores do setor defensivo. Boa noite, amigos e amigas, queridos ouvintes, Luiz Paulo, Davi, nosso querido Henrique, editando. Estava com saudade também de gravar com vocês. A gente estava empolgando para gravar, mas ainda não estava achando o tema certo. Mas agora que já tem sorteio de Copa do Nordeste, potes de possíveis adversários na Copa do Brasil e principalmente um elenco mais recheado para a gente poder cornetar, mas também trazer aqui algumas informações, a gente decidiu gravar isso hoje, já datando para vocês que estão ouvindo agora saberem também que a gente vai perder um ou outro jogador que vão ser anunciados no meio tempo entre a gravação e quando esse episódio vai ao ar. Então, hoje é dia 21, segunda-feira, os últimos jogadores anunciados foram os pontas. Foi Ronan, Danielzinho e Romário. Os que saírem depois desses 3 anúncios, a gente já não vai conseguir falar aqui no episódio, mas a gente vai falando tanto nas nossas redes sociais quanto nos episódios futuros. Começando, como o Davi falou, por essa zona defensiva, acho que o grande nome é a renovação de Dida. Acho que foi o goleiro que nos deu segurança esse ano que a gente sofreu tanto nessa posição. Um goleiro que chegou para aumentar o nível do Sergipe, para botar o Sergipe como um time candidato a passar de fase. O problema é que ele chegou talvez um pouco atrasado, mas saber que ele vai fazer uma pré-temporada com a gente, que vai começar o estadual como goleiro titular, já dá um alívio muito grande.
Passando pelos goleiros reservas, o Rodrigo, que foi o nosso reserva durante grande parte do ano passado, ainda é jovem para a posição de goleiro, tem muito a evoluir ainda. E o Matheus Gomes, que teoricamente vem para ser um terceiro goleiro, veio do Olaria, do Rio de Janeiro. Vai brilhar, mas eu acredito que no gol o titular absoluto é o Diego. Passando pelos laterais, Davi falou sobre as listinhas que eu faço de jogadores que eu queria no Sergipe. Para mim, essa é sempre a posição mais difícil de achar um jogador que você fica, beleza, esse aqui vai garantir que a gente é candidato a alguma coisa. É uma posição bem frágil e fica até difícil de você analisar assim com tão pouca informação. Então, a renovação do Alex Muricy, que, na minha opinião, foi um jogador que chegou bem ano passado, garantiu uma certa segurança ali na lateral direita, foi uma boa renovação para mim, e chegou também o Augusto Potiguar, que jogou com a gente em 2018 e estava no Retrô, foi bem no Retrô no ano passado, esse ano não foi titular, mas eu gostei da temporada anterior que ele teve no Retrô. Esses dois eu acredito que vão brigar pela posição. Na lateral esquerda, acho que são os dois jogadores que eu tenho menos informações, que é Ian Barreto e Miguel. Miguel veio da base do Fortaleza, é um jogador que estava no time de aspirantes do Fortaleza, o Sub-23, e que a única experiência profissional que ele tem é no Boa Vista, do Rio de Janeiro, jogou esse ano o estadual lá no Rio. Esses dois talvez briguem pela posição, mas eu acredito que pelo Ian Barreto ter mais experiência, já ter jogado no 13, por exemplo, já ter passado pelo Nordeste no futebol profissional, acredito que ele tende a ser o titular, mas aqui é o meu grande tiro no escuro desse elenco até agora. Chegando na zaga, que era uma posição que a gente achou que estava começando a se resolver com Lazzarini e Lomar, acho que é um consenso aqui no grupo do Na Linha do Aribé, que a gente renovaria com os dois, mas são dois jogadores que se valorizaram também. O Lazzarini está jogando na Itália, deve estar ganhando bem. O Wendel Lomar foi para o Remo, jogou o finalzinho da Série C e renovou com o Remo. Subiu de divisão passando para o Remo. E aí nos deixaram com, até o momento, 4 zagueiros que ainda, segundo informações extraoficiais, vai chegar ao 5. Os 4 zagueiros. Desses 4, eu acredito que Pablo e André Penalva serão os titulares, pelo menos dos nomes já anunciados. O Silvio, eu acredito que tem nível para ser titular do Sergipe, mas tem aquele asterisco de ser o jogador que passou grande parte da temporada passada machucado. Um jogador que está voltando de lesão, mas o positivo é que pelo menos não foi uma lesão em áreas muito utilizadas no futebol, foi no braço. Então acredito que ele não volte com tantos problemas assim. Mas é o asterisco dessa zona defensiva. O Pablo chegou do São José, já tem passagens pela Série B e pela Série C, um jogador que tem um nível muito alto, mas que 2 lesões tiraram ele do ritmo e dos seus melhores momentos. Ele jogou a Série B pelo Luverdense em 2018, sofreu uma lesão, ficou 19 e 20 em times meio escondidos do futebol nacional, do cenário do futebol nacional. Foi para o São José, foi titular na Série C de 2021, e em 2022 sofreu mais uma lesão. Não foi no mesmo local, mas é mais uma lesão que pode ter tirado ele de ritmo e a gente precisa ver qual Pablo vai chegar aqui no Sergipe. Se for o Pablo 100%, eu acredito que é titular com sobra. Beleza, agora eu passo a bola para o nosso camarada Luiz Paulo. Luiz Paulo, o que você achou dessa exposição do Caio e desses reforços, né, do setor defensivo do Clube Esportivo Sergipe? Bom, saudações a todos e a todas. Grande prazer falar com vocês. A gente não conseguiu se falar nesse tempo aí, nem confraternizar, nem comer aquele petit gâteau velho de guerra da gente. Mas até o final do ano, quem sabe. E é isso, né? Essa expectativa, mais uma vez, eu estava até conversando hoje com o pessoal mais velho, colorado, todo ano é essa história, né? É até bom que ficou o treinador, mas tipo, todo ano é uma baciada de jogador que a gente tem que descobrir quem é. Hoje com a internet é mais fácil, né? Antigamente era confiar muito no treinador. Hoje ainda tem um recurso da internet que a gente pode até buscar, mesmo que a gente tenha buscado nos rincões
do futebol brasileiro, esses jogadores aí. Mas mais uma vez, temos 25, né? Contando com o pessoal sub-23 aí, né? Que não conta, mas enfim. Mas são basicamente, vamos dizer, tirando o Dida, eu acho que são 24 desconhecidos, né? 24 surpresas, né? 24 cartinhas para baixo, se for jogar jogo de carta, né? Mas é isso. Confiante pelo menos no Dida, né? Que é o nosso goleiro, que acho que a gente, ano passado, a memória da gente, a gente acaba querendo apagar essas coisas, né? A memória é uma ilha de edição. Mas a gente sofreu com 3 goleiros que juntavam e não dava um. Só em alguns momentos a gente teve goleiro, assim. Eu lembro, o Kennedy na final fechou o gol e tal, mas a gente tinha muita emoção e a gente não tem nem mais idade para isso, para ter tanta emoção com goleiros. E realmente dá aquela tristeza, né, de ter finalmente encontrar 2 zagueiros bons, assim, ou pelo menos, assim, sendo justo, 2 zagueiros que sabiam das suas limitações, que eram o Lazzarini e o Lomar, e não inventavam, né? Os 2 chegaram a um ponto assim de que sabiam até onde iam e paravam lá. É importantíssimo para zagueiro, não querer inventar. Só que aí, quando eles começaram a jogar o básico, o razoável, veio alguém, olhou e falou, não, esses caras têm nível, né? O Lomar é de Xerém, né? E o Lazzarini o passaporte italiano dele pesou. Então ele prefere jogar na terceira, quarta divisão da Itália do que no Sergipe. Aí é paciência, salário em dia e em euro, né? Então dá nem pra brigar com isso. Os laterais acho que são 4 incógnitas, assim. Eu também gostei bastante do Muricy, mas lembrar que ele chegou ano passado sem jogar, sem time também, então veio na Série D ali mais para reserva, entrou ali porque não tinha ninguém e acabou ficando. Mas é triste pensar que, tipo, se você olhar para trás e lembrar daquele pessoal lá dos escanteios, né? Aquele pessoal que saiu meio pela porta de trás do clube, tinha mais potencial do que os que estão chegando, assim, né? Pelo menos assim, mostrar o futebol e que a gente tem que descobrir se esse pessoal que está chegando tem. Mas um Júlio Lima, aqueles 2 laterais deles que a gente tinha, eram bola. Tinham que tirar dali. E zagueiro, a gente tem um Silvio antivax, né? Silvio que não vacinou, aí não sei se vacinou, parece que tá com 2 doses já, e aí machucou, enfim. Vamos torcer para que ele esteja fora do DM e querendo ajudar também. Mas eu lembro que ele jogou, acho que o Caio sabe melhor o jogo exatamente que ele jogou, mas eu gostei, achei ele seguro. Não sei se foi do Ocimel, algum jogo ele assim meio... Ele chegou a estrear contra o Falcon. Chegou a estrear. Ele fez uma boa partida ainda com aquele esquema de 3 zagueiros. Então foi isso, eu lembro dele jogando contra o Falcon mesmo, que a gente ganhou, não foi de virada, foi esse jogo. 2-1. E é isso, os zagueiros a gente vai ter que torcer para que eles estejam em forma, né? Porque a gente tinha uma dupla de zaga no passado, até bem, né? A gente acabou perdendo durante a temporada, mas estavam bem. E aí a gente vai remontar o esquema defensivo aí, mas são indicações do Rafael, né? Então vamos ver quem ele está trazendo, se realmente presta. Não dá para dizer que isso aqui é invenção de empresário ou do presidente. Realmente essa parte aí parece que são todas indicações do Rafael Jacques, né? Caio, o Pablo chegou a jogar com o Rafael Jacques em São José? Não, eles jogaram 2 partidas se enfrentando pelo Campeonato Gaúcho. Às vezes, se eu não me engano, o Pablo era do São Luís e o Jacques era do São José. E quando o Pablo era do São José, ele enfrentou o Rafael Jacques jogando treinando o Caxias. Mas nunca treinaram juntos no mesmo time. Bacana. Bom que ele vem um conhecimento bom assim do futebol gaúcho, né? Então espero que ele tenha acertado nesse aspecto, né? Já que falamos do setor defensivo do mais querido, vamos falar chegando no meio de campo e aproveitando já emendar com os pontas e centroavantes. Os volantes apresentados até então são Magno, ex-campinense, Diego Aragão, que renova com o clube, Fabiano, outro que renovou com o clube, e Júnior, que não é mais para ser chamado Júnior da base, né? Já que é a segunda temporada dele no profissional.
Pontas. Eu acho que eu vou começar falando por isso, assim, que Caio hoje ficou bem animado com essa contratação. Ronan, ex-Atlético de Alagoinhas. Abner, ex-Falco. Caculé aparecendo aqui. Braga, que vem do Veracruz. Danielzinho e Romário, que eu não lembro. Desculpa, vocês dois aí, nada mal, não é nada pessoal, mas eu não lembro de onde vocês vieram. E centroavantes, Pedro Henrique, ex-Lagarto da Baiana, e Igor Bahia. Eu não sei de onde veio, mas parece ser interessante. Bom, Caio Ribeiro Santos, quero que você fale um pouquinho dessas contratações desses dois setores. Bom, começando pelos volantes, Magno, Aragão, Júnior e, teoricamente, Fabiano. Eu achei engraçado porque, até a chegada de Ronan, o meu jogador favorito dos que chegaram era Magno, volante. E achei engraçado porque foi justamente uma das posições que mais me agradou a renovação, que foi de Aragão. E aí, durante certo tempo dessa pré-temporada, eu achei, a gente tem dois bons jogadores em uma posição e tem um monte de outra posição que até agora não veio nenhum titular e eu ficando apreensivo. Mas eu acho que de volante, principalmente aquele volante mais marcador, acho que a gente está bem servido esse ano. Tanto o Magno quanto o Aragão me agradam. O Magno foi titular, se eu não me engano, foi isso mesmo, 16 dos 19 jogos do Campinense na Série C, o Magno foi titular. Ele só perdeu um jogo que foi poupado para a final do estadual, outro por terceiro cartão amarelo, estava suspenso, e outro que foi o último jogo do Campinense. O Campinense já estava rebaixado, ele nem jogou. Mas os outros jogos todos ele foi titular. Um jogador que não é trombador, não é aquele volante forte, alto, é um volante que tem técnica, que tem um senso de posicionamento até agora dos jogos que eu assisti dele, que me chamou muita atenção a isso. Ele se posiciona muito bem, ele sabe ler muito bem o passe do adversário. É um jogador mais inteligente do que trombador. Não é aquele cão de guarda pitbull que às vezes compensa pela raça, mas falta um pouco de cabeça. E até o baixo número de cartões esse ano dele já indica isso. O Aragão fez uma boa temporada, eu acho, na minha opinião. Tem aquela questão toda da idade, que já não é nenhum menino, mas que até agora ele não apresentou que começou um declínio físico, por exemplo. Até agora ele vem se mantendo muito regular. Tem o Júnior, que foi emprestado para o Dourense, para a Série A2. Não chegou a jogar muitos jogos no Dourense, mas estava no time campeão da Série A2. E me parece correr por fora nessa posição. Parece que vai ser mais um ano de amadurecimento para o Júnior. Um ano da equipe mais estável, então ele pode ser melhor testado. E o Fabiano, que foi a grande surpresa, ele ser apresentado como volante. Acredito que ele vai jogar de segundo volante. Ele foi apresentado no ano passado, em 2020 para 2021. Perdão, 2021 para 2022, ele foi apresentado como meia criador, meia camisa 10. Jogou algumas partidas como camisa 10, como reserva de Doda, às vezes chegando a ser titular no lugar de Doda. Mas eu acho que ele se encontrou ali como segundo volante. No retrô, ele era utilizado bastante ali naquela saída de jogo. Um jogador muito progressivo, sabe driblar bem, sabe quebrar linhas do adversário. Ele não é um camisa 10, dá aquele passe final açucarado que você lembra depois do jogo, mas ele faz aquele trabalho de formiguinha de segundo volante. Eu gostei que o Rafael Jacques teve essa leitura, ou pelo menos parece ter essa leitura, e colocou ele como um volante, e ele deve jogar de segundo volante. São esses 4 meias que temos até agora. Mais uma vez, por informações extraoficiais, ainda falta um segundo volante e os 2 meias dos camisas 10 desse time. E aí basta ver também como é que vai jogar. Se ele vai jogar num 4-1-4-1 de Rafael Jacques, que vai ser, por exemplo, o Magno de primeiro volante, o Aragão de segundo volante e, de repente, mais um jogador ali compondo o meio campo para dar um pouco mais de intensidade ao invés de camisa 10 de ofício, mas é provável que seja um 4-2-3-1 com um camisa 10 de maior qualidade. Até pelo que a gente viu hoje nas redes sociais, pelo que parece, o camisa 10 vem com nome, vem com bagagem. E
E aí a gente vai para os pontas e para os atacantes. E aqui são muitos jogadores, principalmente os pontas, já anunciaram 6 jogadores nas pontas e provavelmente ainda vão anunciar mais 2. Os pontas, Ronan, na minha opinião, é o jogador mais empolgante desse time até o momento. É um jogador que estava nas minhas listas todas de lista de desejo do Sergipe, tanto do ano passado quanto esse ano. É um jogador que foi artilheiro do estadual do Baianão em 2021. Foi para o Vitória depois do Campeonato Baiano, mas não se firmou. O Vitória ainda na Série B na época. Tinha outros jogadores na posição, ele acabou não se firmando. Ele voltou para o Atlético de Alagoinhas esse ano. Foi mais uma vez muito bem. Se vocês lembrarem do jogo aqui, no Batistão, Atlético contra o Sergipe, ele jogou muito bem. Ele fez o gol, inclusive, do Atlético. O Atlético jogando com -1. Ele fez o gol, infernizou o nosso lateral direito, que, para você ter uma ideia, o lateral direito pediu para sair do jogo e nunca mais entrou. Então, acho que isso já é um bom sinal. Um ponta que dá medo no adversário. Acho que a gente estava precisando, acho que a gente estava merecendo. Pontas que fazem gol e que dão medo no adversário. Acho que chega para ser o grande destaque dessa equipe. Pelo menos dos que já chegaram, é o mais garantido de ser titular. Eu acho que ele, junto com Magno, Pablo e Dida, são os titulares incontestáveis desse time até o momento. Passando para o Abner, fez um bom campeonato sergipano no Falcon. Confesso que ele não me convenceu muito, tirando o campeonato sergipano. Eu não tenho muitas lembranças dele em outros momentos. Só para constar, não é aquele Abner que jogou no Sergipe, aquele que jogou em 2021. Um outro Abner, o que veio do Falcon, foi um dos artilheiros do estadual. É um jogador que muito provavelmente vai ser titular. Eu acho que para o campeonato sergipano ele tem um bom nível. O Braga, que chega como uma aposta, mas que eu gostei de ver uma aposta mais consolidada. Ele jogou a primeira divisão do estadual esse ano pelo Veracruz, foi um dos artilheiros do campeonato. Jogou a segunda divisão do estadual também com o Veracruz no mesmo ano, estava sendo um dos artilheiros da Série A2. Jogou a Série D pelo Cianorte. Jogou 7 jogos, fez 2 gols. Mais um ponta que dá medo no adversário, mais um ponta que sabe fazer gol, que não tem medo de empurrar o time das redes. Assim como o Abner, que também foi um dos artilheiros. Ou seja, Braga, um dos artilheiros do Pernambucano, Ronan já foi artilheiro do Baiano e Abner foi um dos artilheiros do Campeonato Sergipano. Até agora, para mim, esse é o maior salto de nível que eu vi no Sergipe, foi nessa posição de pontas. E aí vem 3 jogadores que eu confesso que eu não tenho opinião formada ainda. Romário e Danielzinho foram os últimos a serem anunciados, eu ainda não tive tempo de pesquisar mais a fundo. Não me recordo deles, não me saltou aos olhos ainda pelo que eu vi de bagagem de currículo, mas ainda não tenho muito a falar sobre eles. E o Caculé, que é um jogador que até demonstra, quando entra, ter certa habilidade, mas ele passa 10 minutos em campo e 6 meses fora. Ele deve ter jogado menos de 90 minutos esse ano no Sergipe. E todo jogo que ele entra, ele sente e passa os jogos seguintes fora. Segundo, a diretoria, ele está recuperado de lesão, vai começar a treinar com a equipe, deve estar 100% lá pelo meio do Campeonato Sergipano. É um jogador que renovou até por essa questão da lesão e que eu ainda não tenho minha opinião formada. Não, acho que ele não vai brigar para ser um dos titulares, porque Ronan é titular incontestável desse time. Indo para os 2 atacantes, Pedro Henrique e Igor Bahia. Assim como a posição de volante, eu fiquei surpreso que são 2 jogadores que têm um nível muito parecido. São jogadores que fizeram mais de 10 gols somados em 2021 e 2022 na Série B, ou seja, Igor Bahia, somando 2021 e 2022 na Série B, fez mais de 10 gols, assim como Pedro Henrique. O Igor Bahia, que estava no Anápolis, que Davi estava perguntando em que time o Igor Bahia estava, era no Anápolis, de Goiás. Ele jogou a Série B pelo Anápolis e ano passado jogou pelo Muricy. Pedro Henrique jogou pelo Lagarto esse ano e ano passado pelo Itabaiana. São 2 jogadores com características de certo modo distintas. O Rafael Jacques falou isso, inclusive. O Igor Bahia
tem mais corpo, é mais forte fisicamente, e o Pedro Henrique é um pouco mais móvel. E, ao que parece, serão esses dois atacantes do Sergipe. Eu não consigo prever qual dos dois vai ser titular. Acredito, talvez, que o Pedro Henrique, por já ter jogado o Campeonato Sergipano, ele comece como titular, mas acho que são dois jogadores do mesmo nível. O que eu achei interessante desse setor, que eu acho que é o que mais tem experiência com futebol nordestino, assim, né? Então, eu tava até esperando que ia vir uma galera do Rio Grande do Sul, assim, que a gente não teria muita informação. Esse Paulo Teixeira, você sentiu mais ou menos essa mesma visão, assim, algo interessante por trazer jogadores que conhecem o futebol da região, principalmente para jogar a Copa do Nordeste? Rapaz, a Copa do Nordeste eu não sei porque esses clubes não pegaram a Copa do Nordeste, né? Que jogavam, Exato, né? isso é verdade. O Veracruz não jogou, os times mais são mais de estadual. Eu não sei, pra mim é time de estadual. Eu não tô botando muita fé em Copa do Nordeste não, mais uma vez. Você até falou que o desempenho da Copa do Nordeste, eu acho que a gente tá. A campanha é tiririca, né? Pior que tá, não fica. Dificilmente a gente vai ter menos ponto que nessa campanha que a gente fez nesse ano, né? Que a gente ganhou algum, não. Algo teve empate. Só um empate. Teve um empate, um ponto. Então, pra piorar, é só perder todos. E é difícil. De repente a gente carimba um pontinho aí com o time do Piauí, quem sabe. Mas, pra mim, eu não vou falar do jogador pra não ficar longo aqui, mas pra mim falta as cerejas do bolo. Eu não gosto muito de cereja não, mas falta essa caldinha assim, sabe, do bolo, porque a gente não tem camisa 10, não que a gente tivesse ano passado, porque Doda, enfim, não tinha mais condição física para ocupar essa função, mas é sempre bom ter um meio armador assim, um encarregado da função, pelo menos para ter no elenco. Gostei muito da renovação do Fabiano. Nunca entendi com os outros treinadores assim, porque ele era tão subutilizado. Eu lembro que ele fez uma partidaça contra o Falcon, eu acho, na primeira partida da final, que eu acho que o Dodo estava machucado, estava suspenso, uma coisa assim. O Fabiano era motorzinho do meio campo ali, e eu nunca entendi por que ele era... Eu não lembro de jogar assim 3, 4 jogos seguidos assim, no campeonato. Em campeonato nenhum. Em campeonato que a gente tá fazendo feio e ele nunca jogava. Deve treinar mal pra caramba. Eu ficava pensando nisso. O Aragão, que era o nosso melhor volante, né? E esse era o sobrecarregado. Esse era o que segurava a onda quando o Matheus tomava cartão, o outro saía, e o Aragão era lateral direito, era volante, era tudo. Achei uma boa renovação. Deve ser inclusive capitão, né? Fica entre ele e o Dida aí a função de comandar dentro de campo a equipe. Falta o camisa 10 e pra mim eu gosto. Tem uma coisa por centroavante, cara. Eu acho que é uma função que tá fora de moda ultimamente, é uma coisa meio retrô assim, mas eu gosto muito de ter aquele centroavante. Eu sou saudoso do Alan James, tá ligado? Eu queria o Alan James, eu queria o Grampola, não sei, porque já tá com 300 anos de idade e 300 anos que a gente pede, sonha, e acho que na próxima Isso. publicação vai aparecer ele, né? Mesmo ele ganhando em cotas de royalties de petróleo lá no Emirados Árabes, mas por que não trazer ele? a gente sonha um novo Hugo Henrique, um novo Rocha e tal, mas enfim, eu acho que sempre funcionou no Sergipe, sabe? Aquele cara, pelo menos pra ter no elenco, assim, um cara de área, assim, um cara que a gente descobriu no finalzinho do ano passado, desse ano, né, e tal, na Série D, mas já com terra arrasada, né? Então, não sei. A gente que tem tradição, né, de ter artilheiro do campeonato, eu não lembro nem a última vez que... Eu não lembro Eu mesmo. também não lembro. A gente acho que vai buscar lá pra Hugo Henrique. Né? O Henrique mesmo, né? Talvez Grampola, eu não lembro se ele chegou assim, mas enfim. O Grampola pegou um time bem ruim e jogou pra caramba. Talvez tenha sido sim ele. Mas assim, depois talvez tenha tido o Hugo Henrique. Eu não sei se na época de Lucão com o Cambalhota, um deles tinha sido artilheiro. Eu acho que não. Eu acho que Lucão foi não, porque era trombador, mas não fazia gol nem a pau. A gente tem umas saudades estranhas também. Mas era caneludo que só peste. Do nada aparece na Série B, tá ligado? Mas era meio caneludo. E ele agora tá no Vietnã, viu? Só esse Vietnã, detalhe. sensacional.
Cambalhota em Hanoi. Pois se brincar, o Cambalhota foi artilheiro. Porque ele era mais... Mas eu acho que foi Kivio. Eu acho que Kivio foi o artilheiro pelo River. Tem aqui a Não tenho informação. certeza. No 2013 foi Kivio, pelo River. O último jogador... River. Sergipe não. Eu falei Sergipe, foi perdão. O Kivio Não, jogando pelo... você falou River. Você falou River. Eu que sim. tava pensando em algum do Sergipe artilheiro, eu não lembro. Sim. Assim, o último artilheiro do Sergipe foi Grampola, 2011, com 11 gols. Cara, tem exatamente 11 a fazer 12 anos. É triste isso. Mas assim, não precisa ser o artilheiro do campeonato, né? Porque geralmente o artilheiro do campeonato é... O Grampola mesmo era um time horrível. Eu lembro que a gente teve pra cair com esse time aí. Então não é pra... Mas assim, um cara de área, um cara de referência é importante, assim, tanto pra ter no elenco. O Alan James foi um achado no passado, não sei como é que tá a situação dele lá no CRB. Eu não vi ele sendo aproveitado de muito nenhum. Eu acho que ele vai acabar indo pra um time menor mesmo, então, bom, não sei se ele cobra muito caro, porque a gente, ano passado, nem pagou o salário, eu acho, dele. Pagava só uma parte, eu acho. Mas eu queria um centroavante. Eu queria esse cara de área, assim, que esses pontos, esses escadores, acho bons. Acho até que tem experiência, já demonstraram bola, né? E uma posição que a gente, se olhar para esse ano, teve uns caras bem ruins, assim, né? O Iago já sem perna, os caras que vinham também, ninguém da base, não tinha nenhum ciscador, e agora parece que a gente tem. Né? Eu lembro que a partida que o Dionis fez, Dionis não, que o Ronan fez contra a gente foi complicado. Ele realmente botou o lateral da gente no bolso e fortes emoções naquele segundo tempo ali. O finalzinho foi pesado pra gente. Beleza, galera. Fizemos nossa análise desse atual elenco, digamos assim, né? Esperando as próximas atualizações. Diga aí, Caio, você quer dizer alguma coisa aí, uma informação? Só para dar mais uma informação que o Luiz Paulo falou, dos jogadores desse elenco atual que jogaram Copa do Nordeste nesses últimos 5 anos, nessas últimas 5 edições da Copa do Nordeste. Dos que renovaram, Silvio, Aragão, Júnior, Fabiano e Caculé, esses 5 jogaram a Copa do Nordeste, entraram em campo pela Copa do Nordeste. Dos que chegaram, foi Augusto Potiguar e Magno. E esses 3 que chegaram hoje eu ainda não tenho a informação 100%, porque eu não vi dos 2 últimos que chegaram. Mas Ronan jogou pelo Atlético de Alagoinhas e eu não tenho certeza se Danielzinho e Romário jogaram, mas eu tenho uma leve impressão de que eles não jogaram. Então seria basicamente Potiguar, Magno e Ronan que jogaram Copa do Nordeste, dos jogadores que chegaram nesses últimos 5 anos. São até jogadores que jogaram. São até muitos jogadores, né? São uns 4, 5 aí. Então, mas assim, não. A gente vai pegar mesmo com. A gente vai falar depois, né? Desse calendário da Copa do Nordeste aí. Mas não tem jogo fácil não também. E a gente costuma criar monstro aqui. Então, criar times que são horríveis, a gente chama de Real Madrid aqui quando vem jogar aqui. Então, não vai ter jogo fácil com a Copa do Nordeste não. Que Bahia, ele bota pro Argel, pediu Dota no outro lado do campo, entregando no campo ofensiva no Sergipe, fechando com o Júlio. Júlio tentou avançar, conseguiu fazer o giro, fez a fita, ele vai tentar bater direto pro gol. Bola perigosa, carimbou! Sergipe! Gol! Pois é, Copa do Nordeste promete grandes emoções, talvez alguns sonhos, né? Quem sabe a gente volta a passar de fase como ocorreu em 2017. Mas enfim, vamos falar, né, desse sorteio que rolou hoje da Copa do Nordeste. Eu confesso a vocês que nem estava esperando por isso. Eu acho que ano passado até teve mais divulgação na página tanto do clube como da Copa do Nordeste, né, que tem um perfil oficial. Sei que do nada assim, surgiu, sorteados grupos A e grupo B. Grupo A, eu falei A no plural, enfim. Editor, você corta aí pra mim que essa foi feia, tá? Vamos lá, grupo A da Copa do Nordeste. O grupo A da Copa do Nordeste tem Sport,
Fortaleza, CRB, Sampaio Corrêa, Atlético de Alagoinhas, Fluminense do Piauí, atual campeão piauiense, olha só, e mais 2 clubes que vêm pela eliminatórias aí que estão rolando de pré-Copa do Nordeste. Agora vem o grupo B do Clube Esportivo Sergipe, né? Clube Esportivo Sergipe, Ceará, Bahia, Náutico, ABC, Campinense e mais 2 times que vão vir da pré-Copa do Nordeste. Caio Ribeiro Santos, começar por você de novo, Caio. Você que estava ligadaço e mandou no grupo da gente essa informação do sorteio. O que você tem a dizer dessa... O que você tem em conjuntura, digamos assim, do Sergipe que ele vai enfrentar em 2023? Olha, lembrando sempre que a gente enfrenta os times do grupo A, mas a gente vai disputar a vaga com os times do grupo B. Eu tenho algumas curiosidades sobre esse sorteio. Nosso grupo tem 6 times definidos, o 6º sendo Sergipe. Os outros 5 times mudaram de divisão esse ano. É um grupo teoricamente bem imprevisível, porque Ceará caiu da A para B, Náutico caiu da B para C e Campinense caiu da C para B. E Bahia subiu da B para A e o ABC subiu da C para B. Todos os times mudando de divisão, os times que vão disputar com a gente a vaga na próxima fase, todos esses times mudaram de divisão e devem passar por reformulações no elenco, pro bem ou pro mal. Então é até difícil de saber o nível que eles vêm. Eles vêm como candidatos favoritos a passar de fase, se eles vão passar por uma reformulação, como a Copa do Nordeste no começo do ano, talvez eles não deem muita atenção à Copa do Nordeste, mas é difícil de prever. Já o Grupo A, que é os times que a gente vai enfrentar, ainda não está definido quem vai enfrentar em casa e quem a gente vai enfrentar fora, mas a gente vai enfrentar Fortaleza, Sport, Sampaio, CRB, Atlético e Fluminense, e mais 2 que chegam das eliminatórias. Esse já é um grupo com times mais consolidados. Acredito que Fortaleza e Sport vem mais forte. Fortaleza, segunda Libertadores seguida. O Sport, apesar de ser a segunda Série B seguida, mas é um time que tem boas campanhas de Copa do Nordeste, é um time forte, é um time que sempre briga. Tanto que ano passado, a final, quer dizer, esse ano, a final foi Fortaleza e Sport, um time que sempre vem forte. Sampaio e CRB são 2 times muito consolidados na Série B, 2 times em um nível muito bom dentro do Nordeste. Sampaio e CRB já ensaiando dar esse próximo passo de repente beliscar uma vaga na Série A. 2 times chatos de enfrentar, principalmente o Sampaio fora de casa. Fez uma ótima campanha na Série B, o Sampaio atuando dentro de casa, no caso. E Atlético Fluminense, para mim, acho que são os grandes testes para o nosso segundo semestre. São 2 times da Série B. O Atlético de Alagoinhas, que é bicampeão baiano, assim como a gente é bicampeão sergipano. É um time que a gente enfrentou 2 vezes nessas últimas 2 Série Bs. E provavelmente vai enfrentar de novo na Série D desse ano. Então é uma boa partida para a gente nivelar como é que está o nosso elenco. Olha, eu fiquei olhando aqui pensando, pelo menos vai ter uma viagem curta, assim, eu espero, para Maceió ou para Lagoinhas, porque toda vez que tem Copa do Nordeste dá aquela vantagem, né? Mas aí, esse ano já começamos com o pé, eu não vou dizer pé direito, esquerdo, nem direito, não, mas a gente começou muito mal, digamos assim, e deu aquela desmotivada. Luiz Paulo, quero que você diga um pouquinho o que você está achando dessa conjuntura aí que Caiota disse para o Clube Esportivo Sergipe para essa Copa do Nordeste. Caio, você está mais ligado, já tem alguma definição de quais são os confrontos que podem entrar aí em cada grupo que faltou ou não? Os 2 de cada? Ou vai ser sorteio? Os 2 melhores do ranking da CBF vão entrar em grupos diferentes. Por exemplo, Entendi. Se for Vitória e o outro melhor colocado, acho que é o CSA, se for Vitória e CSA, por exemplo, o Vitória fica em um grupo e o CSA fica no outro. Entendi. Porque tem o lixo no meio também aí, né? Então tem que ver. Mas assim, acho até justo que seja feito esse balanceamento.
realmente, eu ia até brincar que o Sergipe é o mais regular dos times aí, né? Que tá sempre na Série D. Ele é o mais regular dos times todos aí. Mas assim, mesmo os times que subiram, que caíram, vão se reformular, né? Então não é muito garantido que o Sampaio mesmo, que eu acho um time bem complicado de pegar assim, vai manter a base, porque vai ter desmanche com certeza. Eu acho que assim, de time complicado mesmo, assim, de outro patamar, como diria o outro, é realmente Fortaleza, que tende a se fortalecer, sem trocadilho aí, porque é um time que consolidou na A. Então, aí é questão de favorito para a competição, não é nem para o grupo, é para a competição. Aí a gente realmente está em outro patamar. Para o futebol é diferente, é um jogo só, né? Com cada um. Mas eu acho que o Fortaleza e o Bahia, que deve entrar como segunda força aí, são os favoritos. Então, em cada grupo, então, questão de classificar não vai depender muito deles, assim. Mas é isso. Acho que o resto vai sofrer muito desmanche. O Sampaio mesmo, acho que o Poveda deve sair. A base que deu certo deve ser dilimida, né? Deve ser dissolvida aí. E a gente entra como azarão, né? Não tem jeito. A gente não tem tradição, mas a gente sabe que há muito tempo a gente não... A gente comemorou ano passado que voltou para a Copa do Nordeste, né? Então não era a Copa do Nordeste não era a gente não era habitué da Copa do Nordeste, mesmo tendo essa lembrança próxima de ter passado de fase em 17, mas a gente não estava frequentando nem disputando para ganhar a Copa do Nordeste há muito tempo. É questão de que eu quando era criança, pré-adolescente, é que viu o Sergipe fazer bonito a Copa do Nordeste. Então, entra como azarão aí para beliscar ponto de time em melhor fase, mas só não pode ser tão feio quanto esse ano, porque realmente já tinha time complicado, mas a gente também complicou o jogo fácil. E acho que esse tipo de desafio que a gente tem que se impor, assim, de saber que não vai, talvez não sejamos campeões, mas a gente tem que treinar para pegar essa experiência, né, de pegar time maior e tal, e pro segundo semestre aí que a gente vai pegar muito time daqui na Série D e tal. É uma competição que a gente empolga, né? Empolga a região, empolga cada torcedor de Sergipe. Eu sei que calendário é o mais importante, por causa disso tem que focar o Campeonato Sergipano, mas a gente tem que manter, né, nossa honra, né, a tradição, uma competição como a Copa do Nordeste, né? Para não perder a cornetada aqui, qual será o planejamento do Sergipe na Copa do Nordeste? Porque em 22 foi passar vergonha, pelo visto, né? A gente até botou na camisa assim que era o Nordeste e tal, mas a gente tomando lapada aqui e o pessoal falando que tava no planejamento, né? Tava dentro do planejamento. Eu não sei que planejamento é esse, mas tem que ver qual é o planejamento desse ano. Se é passar vergonha ou se é fazer um papel decente. Bem lembrado. E eu espero que no próximo episódio a gente fale também, quer dizer, eu não sei, talvez esteja muito cedo, do adversário da Copa do Brasil, né? Daqui quando tiver o sorteio, a gente analisa esse adversário. Bom, galera, foi muito bom voltar a gravar aqui com vocês. Caio, tem mais alguma coisa para dizer? Não. Só para confirmar a informação anterior, fui pesquisar aqui sobre Danielzinho e Romário. Eles não jogaram Copa do Nordeste nos últimos 5 anos, então, mais uma vez, Augusto Potiguar, Silvio, Magno, Aragão, Júnior, Fabiano, Ronan e Caculé. Foram esses jogadores do Sergipe que jogaram Copa do Nordeste nesses últimos 5 anos. Beleza. Então, vamos ver se... Bom, fazendo um campeonato honroso, um estadual para ser tricampeão, já é um passo bem dado, né? Vamos torcer para isso. Valeu, galera, foi muito bom falar com vocês, foi muito bom gravar novamente, depois de um hiato, né? Teve aquelas férias do clube, teve um monte de coisa, a gente ficou meio mole, mas quando surge um monte de contratação assim, a gente sente que o futebol está voltando, né? Beleza.
Ajeita para a cobrança, Lele, capricha, meu filho, capricha, que eu quero gritar esse gol bonito para você. Ajeitando para a cobrança, cruzou na boca do gol, suspendeu na boca do gol, bateu, espalma, o goleiro voltou dentro da grandeira, bateu, é gol! Sergipe! E esta foi a 30ª edição do Na Linha do Olibé, o podcast do mais querido. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu até o final. Quem gostou, manda um alô, envia críticas e sugestões, que aqui é para chegar todo mundo. Agora, quem não gostou de jeito nenhum, grita lixo e segue torcendo pelo Gibão. O Na Linha do Olibé é uma realização de torcedores e torcedoras apaixonadas, com sangue no olho e muita disposição. O 30º programa teve a apresentação de Davi Tenório, comentários de Luiz Paulo Teixeira e Caio Ribeiro Santos, além, claro, da edição e sonoplastia de Henrique Mainar. Vamos juntas e juntos, que Hexa é luxo.